Esse próximo painel discute um tema que a gente tem tratado já nos últimos congressos latino-americanos de satélite, que é o mercado de direct to consumer, né? Na verdade, business to consumer, né? O mercado B2C. Mas a gente, diante de todas as transformações que estão acontecendo na indústria, em decorrência, né, do avanço das tecnologias de órbita baixa, dos novos prestadores de serviço, isso também tem esparramado, também tem se refletido no mercado de business to business. Então, por essa razão mesmo que a gente ampliou um pouco o foco da discussão e vamos falar um pouco também do mercado de B2B e não só do mercado de B2C. Mas, obviamente, quando a gente discute o mercado de banda larga, principalmente o mercado de banda larga residencial, é aí que estão as grandes transformações que a gente está vendo e é onde o mercado hoje apresenta um cenário competitivo mais desafiador, vamos dizer assim, né? Porque são novos players entrando, claro que você tem todo o ambiente de competição com as soluções terrestres, você tem uma nova lógica econômica por trás dos serviços que estão sendo prestados. Então, nesse painel, a gente vai discutir um pouco esses aspectos. É um painel, como eu disse, que já não é o primeiro ano que a gente realiza ele, então interessante a gente ver a evolução dos debates, né? A gente começou, as primeiras mesas era para falar sobre as oportunidades de banda larga, via banda KA, né? Quando os serviços começaram a ser lançados. Agora a gente já está num ponto de maturidade no mercado, de nova geração de satélites aí sendo programados ou sendo lançados, e tudo isso muda bastante a perspectiva e o conteúdo que vai ser produzido aqui nesse debate. Então, falando em debate, vou convidar então os nossos debatedores para já comporem a mesa aqui comigo. Convido o vice-presidente de marketing e vendas da HughesNet, Humberto Grotti. Humberto, por gentileza, peço uma salva de palmas para ele. Convido também a Juliana Teixeira, que é diretora executiva de marketing e vendas da Viasat. Juliana, obrigado pela presença. Convido o Bruno Soares Henriques. O Bruno já participou do nosso evento, mas agora ele está aqui como responsável pela estratégia para a América Latina da Kuiper, a Amazon. Obrigado, Bruno. Bruno já esteve aqui como Telebrás, como Viasat, agora que é o representante de um novo entrante. E o Eloy Stivaletti, que é diretor comercial de conectividade da Eutelsat aqui no Brasil. Eloy, obrigado pela presença. Se junte a nós. O Jean-Philippe da Intelsat na mesa anterior chamou a atenção e ele tem toda a razão. Vamos parar de fazer propaganda de graça daquela empresa que agora não vai mais ser nominada a partir de agora. Então, a partir de agora, a gente vai falar... Quando a gente falar de novos entrantes, a gente vai falar só da Kuiper, tá, Bruno? Então, só você. A partir de agora, a gente só fala da Amazon e a gente não fala mais daquela outra empresa. Brincadeiras à parte aqui, claro que a gente sempre faz um evento para ser o mais jornalístico e o mais isento possível, mas a gente não pode deixar de fazer essa observação, né? Realmente, quanto mais você fala, mais propaganda você faz. O mercado está, obviamente, passando por um processo de transformação. A gente sabe que é um momento importante. A gente tem duas empresas aqui já veteranas do mercado de business to consumer. Na verdade, né, as duas atuam também na frente B2B, mas aqui nesse caso especificamente, tanto o Humberto quanto a Juliana atuam, vão falar um pouco sobre a perspectiva do mercado B2C. As duas empresas no mercado de banda larga residencial, as duas empresas viveram o momento da pandemia, a Viasat especificamente entrando no mercado durante o período da pandemia, e as duas empresas, obviamente, são das principais desafiadas por esses novos modelos que estão surgindo agora. Então, começando contigo, Juliana, queria que você falasse um pouco sobre como que está a atuação da Viasat hoje, como é que vocês estão vendo a evolução do negócio de B2C aqui no Brasil. Olá, gente, boa tarde.
Samuel, obrigada. Queria te agradecer pelo evento. Rubens também. Queria fazer um adendo assim, muito especial. Ano passado, quando eu estive aqui, a gente comentou da presença de mulheres nas plenárias. Ontem foi um dia muito especial. Consegui ver um painel regulatório com 3 mulheres. Eu vou te dizer uma coisa, Juliana. Não tinha um homem. Não é eu um acho que foi a primeira vez. É diverso, tá? Foi a primeira vez em 20 anos que a gente teve um painel. Não foi proposital, tá? A gente tinha 3 mulheres porque eram 3 mulheres que entendiam daquele assunto e que coincidentemente compuseram o painel, mas assim foi a primeira vez que aconteceu, então, digno de nota mesmo. Muito legal, vocês estão de parabéns. E na sequência depois a gente teve um painel também com a Cláudia, né, da Piaçat, também falando, e diverso, porque com profissões diversas, gêneros diversos. Então vocês estão de parabéns. Acho que o mercado satelital está evoluindo de fato, né? A gente está crescendo e antes também a Luciana pela Anatel também estava. Também a Lu abriu junto com o Ryan, perfeito. Exatamente. Então, queria agradecer. Bom, respondendo a sua pergunta, né, a gente como Viasat, a gente vê o mercado mudou muito nos últimos anos. Eu diria que vem com crescimento, né, e com uma demanda muito grande, né. E o mercado B2C é uma operação complexa, né, porque cada vez a gente sabe que a gente tem uma demanda grande, né, a gente tem uma penetração hoje ainda em torno de 68% nas áreas rurais e nas áreas sem ser rurais um pouco maior, chega em 80%. Mas a gente tem uma questão de custo, né, e de preço. E no mercado B2C, essa agressividade de preço, o mercado é agressivo. E essa conta precisa fechar. Então, isso me lembra um pouco, né, em outras épocas, enfim, depois da privatização em telecom, eu venho dessa época, quando esteve a privatização e a entrada da mobilidade e a guerra de preços no pré-pago, onde você tinha uma penetração de 200%. E que não levou a lugar nenhum, porque depois a gente teve que se entender e chegar à conclusão de que, para uma empresa se manter de pé, ela precisa de que a conta feche de rentabilidade. Então, eu diria que o mercado consumer é um mercado, né, em toda a mobilidade, passando pela mobilidade, pela banda larga, enfim, por todos os setores de telecomunicação, um mercado nervoso, né? E é um mercado muito suscetível a preço. Então, quanto mais você vai para o interior, mais você tem gente propensa a comprar, só que qual é o fator decisivo? O preço. Então, é uma equação difícil de lidar. Por outro lado, né, o mercado como um todo, e aí eu com o chapéu, aí, hoje eu cuido de vendas, de marketing e também de operações de campo, né? Então, você acaba que você vai entendendo as diferenças culturais e tal. Então, o que a gente vê hoje? A gente vai aprendendo que tem a questão de preço, mas também tem a questão de dar um bom atendimento, né? Da centricidade do cliente, você dar um bom atendimento ao cliente. Senão, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque, no final do dia, o que o cliente quer? Ele quer ser bem atendido, ele quer uma boa instalação e ele quer falar o mês inteiro. Então, eu acho que, com isso, a gente... e o trabalho que a gente veio desenvolvendo em outras vertentes, não só no residencial, mas com a parceria com a Telebrás, acabou também nos ensinando muito isso, essa questão de você ter uma capilaridade, não só de vendas, mas uma capilaridade de técnicos, né, de você ter um pool de técnicos. Hoje tem mais de 1.000 técnicos em campo ao redor do Brasil, que você consegue atender, chegar na casa do cliente e fazer um bom atendimento. E isso, o maior exemplo disso, por exemplo, 7 de setembro, a gente teve o problema no Rio Grande do Sul da catástrofe, me ligaram 8h, pedindo 13 equipamentos no Rio Grande do Sul para no dia seguinte de manhã. 8h do dia seguinte, o técnico estava de cabelo penteado, dente escovado, com as maletas, e instalou tudo lá. Então, assim, isso tem um custo, né? Não dá, como eu falo com meu filho, não dá num pé de manga, né? Tem uma estrutura de custo que precisa ser paga. Então, eu diria, em resumo, é isso. A gente tem aí um mercado nervoso e... é uma coisa que não se resolve só com um influenciador no YouTube, né? Não resolve. Não, aí... Provocação minha, provocação... não vou nem continuar, senão não vamos entrar nessa polêmica. Mas, assim, um ponto importante, Juliana, você, acho que passou por todas as operadoras de telecomunicações antes de chegar na Viasat, né? Acho que você passou pela... Eu fiz a volta olímpica. Eu passei Vivo, TIM, Claro, Oi. Sim. E a gente sabe que o business de telecomunicações, de uma maneira geral, é um business complexo, né? Não é um mercado simples. Tem a questão do atendimento, tem a questão do suporte, tem a questão do provisionamento, tem a questão da instalação, tem a questão da operação, enfim. É uma lista longa aí que precisa ser providenciada.
Mas, ao mesmo tempo, é um mercado muito sensível, né? Um mercado muito sensível a preço, é um mercado muito sensível a essas novidades. Você trouxe bem a questão quando começou o mercado móvel no Brasil, né? Essa febre toda que tinha. O que você traz de lições dessa época para o que está acontecendo hoje? Acho que o primeiro ponto é que assim, uma guerra de preços não é o que vai levar a você ter uma acessibilidade no país e entregar um bom serviço, porque você vai estrangulando, né, a cadeia como um todo. Então, assim, ou no caso da mobilidade, você pensa, não adianta eu ter uma herb ali e eu lotar a herb, que vai começar a cair e eu não vou ter tráfego, eu não vou conseguir aguentar. O mesmo raciocínio eu uso para o satélite. Se eu encher o BIM, lotar o BIM ali, qual é a qualidade que eu vou dar para esse cliente? Ele vai conseguir se comunicar, ele vai conseguir ter uma boa experiência, né? E aí eu não vou ter... Então, assim, você consegue fazer um paralelo muito direto. E o que está acontecendo hoje no B2C é muito isso, porque a gente tem como principais competidores, não só... A gente tem, né, os players do mercado satelital, né? A gente joga... a Hughes, a gente entrou agora o novo player, o Bruno vai estar entrando daqui a pouco no jogo e tudo. Mas eu tenho as ISPs também, que são grandes. Hoje representam 50% do mercado de FTTH, de fibra, e a gente compete também com a mobilidade, e, no final, todo mundo quer preço. Então, você tinha, no passado, a pessoa comprava um chip em vez de comprar recarga, e aí ela tinha 4 chips. Aí, agora, a questão é o quê? É você ter o preço menor. Mas o preço menor não faz o sonho do cliente. Qual é o sonho do cliente? Navegar durante 30 dias. E aí, como é que essa conta fecha? Se você der um plano de R$200 hoje, como é que se mantém? Quanto fica esse custo de gigabyte para o cara navegar, né, para o cliente final navegar 30 dias? Ele não vai conseguir falar. E aí ele vai ficar muito chateado, ele vai ficar decepcionado, e ele vai falar, poxa, a operação por satélite não dura, não é boa. Eu prefiro ficar lá o mês inteiro tendo uma velocidade, um plano menor e trabalhar com uma outra tecnologia. Então, acho que essas são as principais lições, né? A guerra de preço não vai levar ninguém a lugar nenhum, entendeu? Humberto, no caso da Hughes, vocês estão há mais tempo explorando esse mercado de banda larga via satélite residencial, né? Claro que tem também todo o braço corporativo, mas não é o foco aqui dessa conversa contigo. E eu acho que, nesse momento, deve ser uma coisa um pouco angustiante você olhar a mudança de paradigma que a gente está vivendo em termos de dinâmica, né? Porque o mercado de satélites é um mercado que requer longos planejamentos, um planejamento de longo prazo, você tem que esperar o satélite ser desenhado, ser lançado, ser colocado no ar, a coisa começar a funcionar para aí poder vender, né? A gente acompanhou essa trajetória da Hughes ao longo desse tempo todo, né? Começou com satélites que não eram nem de vocês, parcerias, e agora é que vai chegar, né, com um satélite próprio. Como é que você concilia essa dinâmica competitiva do mercado, essa expectativa do consumidor com a realidade que vocês têm que enfrentar para poder oferecer um serviço de qualidade? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Samuel, Rubens. Um prazer enorme participar desse evento, que eu já acompanho desde a Brasil Link, lá da Alphaville para cá. Eu já acompanho vocês aqui desse trabalho. Brasil Link era um evento de TV a cabo que a gente participava como jornalista, hein? Chamava TV a cabo, mas era satélite também. Tinha satélite lá, é verdade. E MMDS também. Bom, mas já entreguei minha idade aqui. Só falando um pouco da Hughes, né? A Hughes está no Brasil já há 55 anos. E eu recomendo que os primeiros 48 anos vocês falem com aquele rapaz ali, Judélio Moraes, que vai contar muito melhor do que eu essa história, né? Depois, o que faltar, o Rafael também tem mais uns 30 aí que ele pode também complementar. Então, vou falar mais dos últimos 7 anos, que foi quando a HughesNet chegou ao Brasil, né? E chegou com um satélite dos nossos amigos da Eutelsat, né? 65W. Depois lançou um satélite lá com o Mauro, do T-19. Aí nós tivemos um merge com a Yasat, né? mais um satélite, o Alia 3, e agora, né, estamos aguardando aí a liberação do Júpiter 3, nosso quarto satélite, para a gente operar. Como a Juliana já falou, quase todas as dores, né? Então, ainda tenho mais algumas, viu, Juliana? Ainda tenho mais algumas, mas realmente é um mercado bastante difícil de operar. Ele
Eu achei até que a Juliana falasse, olha, as experiências que a gente trouxe anteriormente, poucos são aplicáveis, porque é um mundo muito diferente, né? Um público bem diferente. Mas eu destacaria, assim, como principal asset, né, que a Hughes conseguiu montar, foi a sua rede de atendimento. E aí eu não quero comparar com aqueles que você falou lá também, mas eu acho que esse é um dos principais diferenciais que nós temos. Aliás, temos aqui o Ivan da Vivência, que é o nosso parceiro. E eu considero que esse seja o nosso grande diferencial e por onde a gente deve continuar caminhando. Porque é um público muito carente em termos de informação. Eles não têm, muitas vezes, é o primeiro serviço que eles estão assinando, primeiro mesmo, não é primeiro de internet, não. Às vezes não tem nem a água, às vezes o mundo rural é diferente. Então, é preciso ter bastante criatividade, mas, acima de tudo, é preciso ir lá na ponta e entender como que eles funcionam para a gente poder equalizar, né, e conseguir entregar o produto da forma e de como eles querem. Mas o fato é que não é uma entrega simples, né? A entrega via satélite tem todas as limitações, é muito mais complexo do ponto de vista de instalação, é muito mais limitado do ponto de vista da capacidade que você tem para entregar, você não pode vender em todos os lugares onde você quer, você, obviamente, tem que respeitar, né, todas as limitações técnicas que são colocadas aí. Eu acho que é um pouco dessa ansiedade, dessa dificuldade que eu coloco, né, esse desafio. Você acha que, com a perspectiva do Júpiter 3, alivia um pouco essa pressão que vocês têm hoje de vendas e de novas instalações e de oferta de velocidades maiores? Não, sem dúvida, a chegada de mais capacidade, a gente espera não só aumentar na nossa volumetria de vendas, mas principalmente poder oferecer produtos mais próximos do que talvez é o desejável, né? O que os clientes procuram hoje. Nós tivemos um dissabor muito grande, né, na época da pandemia, onde nós vendemos, né, chegamos a ativar 20 mil clientes num único mês, e para a banda KA isso é realmente bastante alto, né? E a gente percebeu que passou da conta em alguns lugares. E aí isso causou grandes problemas. A gente não entendia direito também como isso funcionava, isso era novidade. Mas hoje a gente domina isso como ninguém. Eu acho que a gente conseguiu colocar essa questão de qualidade na frente. E então a gente sabe hoje quantos clientes a gente consegue colocar e faz, né, a adequação da política de preços, né, adequada para a gente poder calcular a quantidade de clientes que entram e saem, para a gente manter sempre no limite. Mas, certamente, a expectativa nossa com o Júpiter 3 é, como eu falei, entregar mais serviços, né, criar produtos adicionados também novos. Então, sim, a resposta é sim. Eloy, o Bruno, estou deixando você para o fim de propósito, tá? Porque você é a novidade aqui no nosso painel. Eloy, queria que você avaliasse um pouco essas mudanças que a gente está vendo aí. No teu caso, acho que você pode falar um pouco pode falar um pouco também do mercado B2B, né? O que essas reconfigurações que a indústria está vivendo agora estão impactando no setor e qual que é a perspectiva que vocês estão trabalhando para desenvolvimento disso? A gente sabe que tem a OneWeb agora como uma parceira, né, na verdade, agora como parte importante aí do grupo. O que vai mudar para vocês? Alô? Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecê-los pelo convite, ao Rubens pelo evento, mais uma vez. De fato, está havendo, assim, vamos dizer, mudanças não só no mercado B2C, né, no mercado B2B também, com a chegada da solução de baixa órbita, né? Isso tem, de certa maneira, pressionado bastante preço, né? E os clientes, e muitas aplicações também, têm demandado mais velocidade. Então, vamos dizer que a tecnologia de baixa órbita permite você aumentar as taxas e trabalhar com terminais mais compactos, né? Então, realmente, isso tem mudado bastante o mercado, né? Muitas empresas estão buscando e estão na expectativa de soluções
para que eles consigam aumentar a capacidade e, ao mesmo tempo, ter custos menores. No nosso caso, especificamente, né, a Eutelsat, eu diria que hoje, eu acho que é o único provedor que oferece as duas soluções, né, eu digo provedor de satélite, que oferece as duas soluções de GEO e LEO. Né. Nossa aposta é uma solução mista GEO-LEO. Nós temos um serviço que é chamado Advance, Eutelsat Advance, para o mercado corporativo. Né. Então, a gente trabalha com foco exclusivo no mercado corporativo, B2B, e também através de provedores de serviço e integradores. A gente não vai direto no mercado. Nosso objetivo é ajudá-los, trazendo mais recursos para que eles possam crescer, e aí nós crescemos juntos. Esse é o conceito, né, para que localmente você tenha um suporte. E os serviços, né, que você mencionou, o OneWeb, amanhã para a gente é um dia bastante importante, né, que amanhã é o dia vamos dizer, que consagra aí a fusão das empresas, né? Então, a partir de amanhã, seremos uma única empresa, e estamos agregando aí no portfólio atual da Eutelsat, de hoje são 34 satélites, estamos agregando mais aí 648 satélites em baixa órbita, que realmente a ideia, né, nós estamos trabalhando para, atualmente, trabalhar com 2 antenas em algumas situações, mas futuramente, eu diria um futuro próximo, ter terminais capazes de trabalhar com as duas órbitas, né, a GEO e LEO, um único terminal, de maneira inteligente, que isso fique transparente para o usuário. Né? Com isso, a gente consegue garantir cobertura global e redundância. Né? Então, acho que essa é uma aposta, porque o que acontece? Né? Quando fala-se do LEO, né, as pessoas às vezes imaginam que a capacidade é infinita, mas não é infinita. Né? Você tem, dentro daquele BIM, você pode ter vários satélites, mas dentro de uma área você tem o feixe de um satélite e a limitação daquela cobertura. Então, no nosso caso, em áreas e regiões que você tem uma grande atividade, uma grande demanda, a gente combina as duas soluções, que eu acho, no nosso ponto de vista, é bastante interessante por vários aspectos. Me parece que a constelação vai estar plenamente operacional no final do ano, né? Essa é a perspectiva. Os satélites já foram todos lançados, né? Os gateways, aqui no Brasil, são 2 gateways, né? SNP, que nós chamamos, que um fica em Maricá e outro lá em Petrolina. Então, já estão prontos. A expectativa estamos falando do final do ano aí para colocar o serviço em operação. E aí... Em operação global, tá? Porque da latitude 50 norte, por exemplo, no Alasca, a gente já tem serviço já faz algum tempo. Perfeito. Mas ela já nasce integrada aqui no Brasil, ou vai ter um processo ainda de integração? Estamos trabalhando para que já comece integrada. Perfeito. Bruno, você... tem gente que diz que se aquele que não pode mais ser nominado causou uma revolução na indústria, quando a Amazon entrar, vai ser uma hecatombe, porque a Amazon é uma empresa muito mais estruturada, tem atendimento, tem marketplace de vendas, tem fabricação, né? É uma empresa muito mais, vamos dizer assim, consistente já, e com uma trajetória de competição bastante conhecida já e agressiva. Mas vocês estão estudando e trabalhando no desenvolvimento do Kuiper já há algum tempo, e, obviamente, aí o timing de vocês é muito parecido com o timing de satélites. É um timing que demandou estudos, demandou planejamento, demandou revisão de planejamento, e até agora a Kuiper ainda não lançou o serviço. Qual que é a expectativa de vocês? Qual que é o planejamento de vocês daqui para frente? Olá, boa tarde. E é bom também que vocês entram depois, vocês já viram todas as críticas que vieram para o outro e já conseguem responder a elas. Boa tarde, senhoras e senhores. Estão me ouvindo? Ah, beleza. Eu quis começar com senhoras e senhores, que ontem a Paula Córdoba, uma argentina, falou: por que todo mundo começa com oi, pessoal? Ela não conseguiu entender a nossa familiaridade aqui em português.
Então, boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Bruno Henriques. Eu estou no projeto Kuiper, na Amazon. E é com muita satisfação que eu estou aqui. Obrigado, Samuel, pelo convite. E já reconhecendo aqui a inferioridade moral que eu tenho por não ter ainda satélites lançados em operação. Mas eu acho muito interessante o momento que a gente está vivendo de transformação da indústria, né, e ver tudo isso que o pessoal vem falando aqui nas últimas palestras, de multi-órbita e de SDN, de novos serviços, novas verticais, porque quando eu comecei talvez não tão longe assim, mas quando eu comecei na indústria de satélites, a gente contava bit, né, e essa evolução ela aconteceu de uma maneira muito rápida, né, de todo mundo só acreditar na banda C, que era a única possibilidade de você ter alta disponibilidade dos serviços, para rapidamente a gente começar a utilizar a banda KU com links de maior velocidade, e de repente mudamos de espectro, fomos para a banda KA, satélites HTS, VHTS, UHTS, até chegarmos no momento em que estamos hoje discutindo constelações de baixa órbita para satélites de altíssima capacidade e links de banda larga, né? E o Kuiper é justamente uma iniciativa da Amazon dentro dessa transformação. São 3.236 satélites, a princípio, que vão estar ali em torno dos 600 quilômetros, então é considerado baixa órbita. E, às vezes, a gente perde um pouquinho a perspectiva, né? São 35 mil quilômetros do geoestacionário e 600 quilômetros do LEO. Então, é uma diferença gigantesca no sentido, em todos os sentidos, né? Não só na latência, que talvez seja o aspecto mais óbvio para quem já é da indústria, mas a gente começa a entender que satélites mais próximos, eles trazem uma série de benefícios e uma série de complicações, né? Os benefícios, obviamente, é o link budget. Mais próximo, eu consigo colocar mais capacidade na mesma potência, eu consigo utilizar antenas menores e eu consigo, consequentemente, entregar um serviço de maior velocidade, né? Nós estamos falando de 1 gigabit por segundo, já que a gente utiliza a banda KA, que tem mais espectro do que outras bandas. Mas uma das complicações é justamente que você não consegue prestar o serviço com 1 ou 5 ou 30 satélites. Você precisa de algumas centenas, no nosso caso, milhares de satélites. Todas as decisões da Amazon foram no sentido de entender o que o cliente quer, né? A Amazon é uma empresa muito obcecada no cliente. Então, a gente sempre começa de trás para frente, olhando, ok, quem nós vamos atender, quais são as necessidades, e de lá para cá a gente decidiu, então, as órbitas, decidimos o tamanho dos satélites, quais antenas utilizar. Eu estava lá na fábrica de satélites na semana passada, em Seattle, próximo a Seattle, e é algo assim, o mais próximo de mágica que eu já vi na minha vida, é a maneira como a construção, a fabricação desses satélites são feitas. A gente sabe que precisam ser feitas 4 satélites por dia. Essa é a nossa meta. E para que isso seja possível, você precisa jogar isso numa série, né, numa linha de produção que se parece muito mais com o setor automotivo do que com a indústria de satélites. E existe também a questão da acessibilidade, que é algo super relevante para a gente. Então, desde o princípio do projeto, a gente olhou para o custo, né? Não só para o custo do segmento espacial, para o custo da constelação como um todo, mas também para o custo dos terminais, que é um dos grandes desafios nossos, né? De, ok, se eu quero fazer isso em escala, se eu quero colocar isso para o mercado residencial, de massa, também atender o mercado empresarial, serviços de emergência, conectar escolas, hospitais, atender empresas de telecomunicações, fazendo celular backhaul, e todos estes são verticais que o Kuiper vai procurar focar.
a gente precisa entender que em alguns mercados são muito mais sensíveis que outros e, consequentemente, a gente vai precisar ter essa flexibilidade. Em alguns mercados, a gente vai precisar chegar com custos muito baixos do terminal do cliente, que é uma antena phased array, né, que fica rastreando os satélites. Os satélites eles dão uma volta na Terra a cada 90 minutos, eles ficam visíveis, em média, 2 a 3 minutos. Então, a gente precisa fazer esse handover de uma maneira constante e contínua. E para fazer isso, a gente precisa inovar. E eu acho que a Amazon ela faz isso muito bem, né? A gente tem um chipset que foi desenvolvido pela Amazon e que vai estar presente nos nossos terminais, que faz justamente esse trabalho de tentar reduzir custos, ao mesmo tempo em que entregar alta performance, ou pelo menos a performance desejada para cada uma das verticais, né? Então, a gente está falando... Eu não trouxe aqui a imagem dos terminais, mas para os que estiveram presentes, ou para quem quiser pesquisar aí, né, a gente tem o terminal ultra compacto, que é um terminal de 17 centímetros quadrados, e que ele vai conseguir atingir taxas de até 100 megabits por segundo de download, né? Então, a gente vai usar esse terminal para o mercado consumidor na América Latina. Temos um terminal standard de aproximadamente 30 centímetros, que chega até 400 megabits por segundo, e um terminal enterprise que vai chegar até 1 gigabit por segundo de download, né? Então, a gente está realmente falando da nova geração de satélites de baixa órbita, de constelações de baixa órbita, em que nós vamos ter velocidades muito maiores, a preços muito mais acessíveis e com a vantagem de, no nosso caso, estarmos 100% integrado com o backbone da AWS, que é o nosso braço de serviço de nuvem, onde a gente vai poder entregar serviços de acordo com as necessidades dos clientes empresariais, né? Então, muito contente de estar aqui. E eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, de certa forma, você ainda não disse quando, né? Que eu acho que não sei se você já tem autorização para dizer quando, mas enfim, a gente pergunta aqui, você vai responder se você quiser. E como? Qual que é o tamanho da estrutura que vocês estão montando para o Brasil para ofertar esse serviço? O Kuiper ele é global por natureza, né? Então, a gente vai oferecer serviços de 56 graus norte até 56 graus sul de latitude, e a gente vai precisar ter presença no mundo inteiro, em todos os países que a gente quiser prestar serviço. E a Amazon não vai prestar serviço sem suporte ao cliente. Isso é uma premissa mais do que básica para uma empresa como a Amazon. Então, obviamente, a gente está, sim, prevendo uma estrutura local. Já temos estrutura local na maioria dos países da América Latina, pelos quais eu sou responsável, pelos principais, pelo menos. E a gente vai lançar os nossos 2 primeiros satélites protótipos, possivelmente na semana que vem. Isso foi anunciado pelo nosso diretor de Business Development lá na Euroconsult, em Paris, semana retrasada. A gente vai, ao longo deste ano, desse próximo ano de 2024, eu espero que possamos ver a Amazon lançando satélites após satélites nos nossos mais de 77 foguetes já contratados, né, de heavy lifts, foguetes realmente capazes da Ariane, da ULA e da Blue Origin. Então, ao longo do ano que vem, a gente vai estar lançando esses satélites para justamente, assim que a gente tiver algumas centenas de satélites, o serviço vai poder começar a ser prestado em algumas altitudes, em algumas latitudes, para que até 2026, que é o nosso prazo junto à FCC, para que a gente tenha pelo menos 50% da constelação já lançada, e aí sim já teremos 100% de cobertura em toda a nossa área. Em termos da estrutura, vocês têm já presença no Brasil forte com a AWS. Eu não sei se vocês vão poder usar a estrutura de pessoal, né, a força de venda e de atendimento da AWS. Vocês têm a estrutura da própria Amazon, que atua com marketplace aqui no Brasil, né? Vai ter estrutura própria da Kuiper? Como é que ela vai ter uma empresa específica Kuiper operando aqui no Brasil, ou vai ser tudo através dos braços que a Amazon já tem? Sim, o Kuiper, pela natureza dos serviços, ele precisa ser uma entidade independente,
A gente já tem a Kuiper Amazon Brasil, assim como já tem em outros países, né, na Argentina, na Colômbia, no Chile. Mas, com certeza, vamos buscar todas as sinergias possíveis com os negócios que já existentes, aonde for possível. A AWS, com certeza, é uma delas, né? E eu acho que a mensagem mais importante é: nós estamos entrando globalmente em busca dos experts locais. Então, para os que seguem aí, já puderam ver, a gente anunciou uma parceria com a Verizon, nos Estados Unidos, com a Vodacom, que é da Vodafone, na Europa. Vamos continuar anunciando essas parcerias, porque nós queremos trabalhar em conjunto com o mercado, com a indústria, com quem conhece os nossos clientes, para que a gente possa somar e não destruir valor, né? Então, o que a gente quer agregar é construir valor, e é por isso que eu estou aqui. Quero anunciar a todos que nós estamos Open for Business aqui na América Latina. Para quem quiser, vamos conversar, porque esse é o espírito. A gente quer colaborar e somar com todos. Isso envolve operadores de telecomunicações, pequeno porte, grande porte, todos os portes possíveis. A parceria é para fazer uma venda conjunta, fazer um desenvolvimento conjunto de negócio. Prestadores de serviço, de valor de serviço agregado, de infraestrutura, telecomunicações, todo o ecossistema está convidado neste momento para a gente conversar. Perfeito. Eu volto à pergunta e o debate agora para os nossos dois já veteranos, né, do mercado de B2C aqui no Brasil, Juliana e Humberto. Acho que um grande segredo e o grande desafio desse mercado é justamente construir essas parcerias, construir esses canais de atendimento, de venda. E a gente sabe que o mercado brasileiro é muito desafiador porque tem uma quantidade muito grande de players de banda larga, né? O mercado de ISPs é extremamente relevante e cresceu exponencialmente aí nos últimos 5 anos. Então, são players já de porte muito maior do que era originalmente, né, com fundos de investimento já por trás e já passando por processo de consolidação e tudo mais. Vocês sempre atuaram de uma maneira tendo as parcerias nas forças de venda e de instalação, sim, mas nunca tendo parcerias com empresas de telecomunicações. Existe alguma perspectiva de diante desse novo cenário competitivo, buscar essas parcerias? Olha, Samuel, assim, no B2C, hoje a gente não tem nenhuma parceria com as Big Telcos. No B2B, a gente trabalha em parceria já com as Big Telcos. Eu acho que o mercado é um pouco do que o Bruno colocou e mais cedo o Leandro colocou, caminha para as parcerias, né? É o que eu volto de novo, né? Desde o momento da privatização para agora, antes você tinha, né, uma herb em cada lugar, você tinha vários cabos de fibra passando, era em poste ou por baixo da terra, e a gente está cada vez mais caminhando para parcerias, para as redes neutras, para a gente tentar otimizar a cadeia de custos como um todo. Então, eu vejo sim, e vejo também, até pelo leilão, pela questão com o governo, seja leilão do 5G ou resquícios do leilão do 4G, você tem uma série de tipos de parcerias que podem ser desenvolvidas, porque o satélite entra compondo um pedaço nessa cadeia, onde o FTTH e o ponto multiponto, o rádio, ou a própria mobilidade, não chega, né, por conta do CAPEX. Então, assim, a gente tem um mercado grande ainda para ser explorado, que é o mercado rural, né, onde a gente tem toda essa questão da geografia, da topologia, da avisada, da dificuldade, né, e áreas menos adensadas, e faz total sentido a gente compor com outros parceiros para juntos a gente conseguir entregar o que o nosso país precisa, né, que é o acesso digital e o acesso à internet, né. Acho que é por aí. Humberto. Eu vejo dessa forma. Eu acho que nós temos uma constelação também, só que em terra, né? Uma constelação de pessoas, né? A gente calcula que a nossa operação hoje tem cerca de 5.000 pessoas envolvidas, entre técnicos, vendedores e pessoas de suporte. Então, eu vejo que a parceria para B2B, com certeza, né? Acho que nós já fazemos isso o tempo todo,
Mas, no consumer, eu acho que você tem que imaginar que você não está dividindo a carteira do cliente. Se você tiver que acrescentar preço em cima disso, que tiver custo, essa parceria, para mim, não tem sentido. Eu acho que hoje, parcerias com outras operadoras fariam sentido se você aproveitasse realmente a estrutura das empresas para poder chegar no cliente mais barato, chegar com mais serviços adicionados, e, enfim, nessa linha eu acredito, sim. Agora, a gente, até esse momento, e aí eu estou me referindo à empresa que a gente não vai mais falar a marca, a gente está vendo uma competição que não está estabelecida nessas mesmas condições que o Bruno está colocando como a estratégia da Kuiper, com presença local, com o uso da estrutura local, com construção de uma estrutura local. É um outro tipo de competição. Isso, do ponto de vista de quem está estabelecido aqui, é um problema para vocês ou é um ativo? De repente, dizer, olha, aquele cara não tem suporte local, aquele cara não tem atendimento, aquele cara não tem como te resolver um problema, isso pode ser um benefício, ou pelo menos assim, um argumento em favor de vocês, Juliana e Humberto. Ô Samuel, eu vou dizer uma coisa para você. Nós nunca tivemos um período de churn tão baixo. E isso tem uma relação importante, porque realmente o nosso público consulta as pessoas locais para saber que produto que ele deve adquirir, e não a internet, não o YouTube. Então, isso está fazendo bastante diferença. Nós estamos perdendo pouquíssimos clientes. Aqueles clientes que nós perdemos, a gente vai verificar, porque a gente tem o registro de toda a instalação, né? A gente vai verificar a imagem daquela residência, é uma pequena empresa ou é uma chácara de alguém que quer ter a mesma experiência da cidade e quer ter um serviço um pouco melhor. A base dos nossos clientes não estão interessados em latência, não estão buscando esse tipo de serviço, e sim, eles estão procurando algum tipo de conectividade. Tá? Então, eu acho que hoje faz toda a diferença a gente ter o atendimento tanto em loco, né, quanto também por telefone, por outros aplicativos, etc. E como você mesmo mencionou durante o período da pandemia, que vocês tiveram alguns problemas, e acho que, né, é público isso, vocês reconheceram, o Rafael já deu entrevista para a gente falando desses desafios que vocês tiveram. Deu para aprender com essa lição? Com certeza. Se a gente não aprender com os erros, com a concorrência que eu não posso aprender. Então, a gente, como eu falei, hoje nós temos uma reunião mensal, onde nós olhamos BIM a BIM, qual que é a configuração dele em termos de velocidade, download, upload, qual que é o churn, etc., para fazer os nossos ajustes finos. Então, eu falo sempre assim, o cliente é o primeiro... O cliente não é nem o primeiro a questionar, porque o cancelamento, para mim, é a melhor pesquisa de mercado que você pode fazer, né? Com o teu cliente, pesquisa de satisfação. Mas o nosso parceiro, ele é o defensor do cliente, ele que, quando as coisas não estão funcionando bem, é aquele que vem reclamar. E hoje nós estamos vivendo um período de amor com eles, está sensacional, questão de qualidade, não tem nenhum problema. Juliana, repito a pergunta para você. Então, eu vejo da seguinte forma, eu acredito muito que o mercado precisa de uma isonomia, até porque, assim, todos nós somos regulamentados, a gente tem aí uma série de itens que a gente tem que cumprir e, além disso, a gente tem a questão de que, para a gente, a questão da centricidade do cliente, de oferecer um plano de qualidade, uma assistência de qualidade, um customer care de qualidade, eu ter um técnico que, se ele não conseguir, se a gente não conseguir resolver remotamente o problema do cliente, a gente vai até a casa dele. Então, isso tudo, como eu falei, isso tudo, você tem uma série de custos envolvidos. E eu acho que, quando você está no mercado, a isonomia é para todos, porque, no final, o cliente final é que vai acabar sendo impactado. Eu concordo com o Humberto, assim, do seguinte ponto. Esse player novo que entrou, de fato, se você olhar no detalhe, né, e puxar os dados, a maior penetração dele hoje está em cidades acima de 50 mil habitantes. Ele não está entrando na área rural. Então, você tem capitais.
Então, essa briga, no final do dia, né, briga no bom sentido, vai ser muito mais com as ISPs, com as grandes ISPs, e com as Big Telcos, porque, na verdade, eles estão penetrando. Quando você pega, as cidades grandes. E não são cidades rurais onde a gente onde é nossa área de atuação. Ou casos muito específicos, por exemplo, a gente está vendo esse movimento na região norte. Ou ali, casos onde a gente não tem capacidade, né? Que aí realmente, por exemplo, hoje eu estou com uma capacidade mais limitada em algumas partes, né? A gente tem a questão. E aí eles acabam entrando porque é demanda, né? Onde a gente tem demanda. Infelizmente, no nosso caso de Viasat, o Viasat 3 estava entrando com 70% da capacidade no Centro-Oeste e Norte. A gente está aguardando, enfim, o lançamento, enfim, do satélite e tudo, e aí a gente consegue entrar ali, porque tem um gap ali muito grande, uma demanda reprimida muito grande, seja B2C, B2B ou B2G também, né? Ali é latente, até pelas questões geográficas e tudo. Mas eu diria que esses são os principais pontos. Eloy, aí esse ponto vai valer para o Bruno também. A gente sabe que um dos argumentos que se coloca aqui na competição no mercado B2B é você conseguir garantir a qualidade de serviço, você garantir a confiabilidade do serviço, você garantir a estabilidade do serviço e tudo mais. Isso com o OneWeb é premissa. Não muda nada em relação ao approach que você já tem com a constelação Geo, correto? Correto. A gente chama de classe empresarial, né? Serviço de classe empresarial. O serviço já tem, né? Temos SLA. O que nós fizemos, né? Nós dividimos o serviço em segmentos, né? E com diferentes planos, porque nós sabemos que cada segmento tem diferentes demandas, né? Por exemplo, o mercado marítimo. Você tem plataformas, pequenas embarcações, empurradores, e as demandas são diferentes. Então, nós desenhamos diferentes planos com CIR, com 100% de CIR, com franquia, sem franquia, sabe? E aí fica a critério, né, do provedor de serviço, juntamente com o cliente, escolher qual plano é mais aderente à demanda que ele tem. Eu acho que isso é interessante, porque são várias, vou dizer, opções, a gente não tem uma só que vale para todo mundo. A questão dos terminais também, né? Hoje a gente tem 2 fabricantes, a Hughes deve anunciar em breve também o terminal deles, então a gente vai ter mais de 3 fabricantes pelo menos, ou mais, do terminal, e isso, claro, que ajuda aí na frente a concorrência entre eles, né? Diminuir preços, serem mais competitivos. Então, são empresas conhecidas que dão suporte técnico também para o terminal, isso é importante, né? Então, para esse serviço, assim, não muda nada do que nós já temos, né? A diferença é que a gente está trazendo capacidade adicional, mais opções, né? Uma cobertura realmente global. Por exemplo, o que tem acontecido? Preço melhor, não? Preço melhor, o preço. O problema assim, é o custo por megabit, né? Tem que comparar coisas iguais, né? O que tem acontecido é que muita gente está drivada pelo preço, né? Preço. E a gente já ouvi, né, de clientes que instalaram, né, a solução dessa empresa aí, que não pode falar o nome, mas depois de um certo tempo pediram para tirar e voltar. Ela falou, tirou meu link em KU e colocou depois de um certo tempo, por N razões, tá? Tem N razões, não é uma só. Então, o que acontece? Eu acredito que, para algumas situações ou demandas, é perfeito, né? Mas para outras, não. Você não pode achar que uma única chave serve para todos os parafusos, que não serve. Então, aplicações, né, que são mais críticas, por exemplo, o segmento de offshore, né, você tem aplicações lá que, se o cliente ficar fora do ar ou tiver problema por uma hora, ele toma uma multa, e essa multa representa meses e meses do custo do link. Então, você pode ter um serviço, né, dessa outra empresa, talvez para entretenimento, né, porque se ele faltar, né, o welfare que a gente chama, se faltar, não vai ser nada crítico, né, o cara lá vai deixar de ver o Netflix, mas vou dizer, a parte operacional, eu vejo que é muito difícil você
ou o responsável colocar tudo em cima de um serviço que você não tem garantia alguma. Você tem lá, é esperado isso, é esperado, mas você não tem garantia. Né? No nosso caso, além de a gente trabalhar com 99,5% de disponibilidade, igual normalmente a maioria dos serviços em banda KU, né, a gente tem lá o SLA, tem o QoS, e o provedor de serviço, né, ele tem as ferramentas para gerir a rede dele. Isso é interessante. Ele não recebe o e-mail do cliente reclamando e passa para frente. Não, ele tem como atuar. Né? Então, isso eu acho que é muito importante. O Bruno, eu te disse que essa pergunta valia para você também, porque acho que a pergunta óbvia é se vocês, ao entrarem no mercado enterprise, vão conseguir, ou tem, né, dentro da descrição técnica do produto, garantia de SLA, garantia de confiabilidade, enfim, como é que vai ser o approach para vocês no segmento empresarial? Essa é uma ótima pergunta, porque eu concordo, inclusive em outros painéis já se falou sobre isso, né? A diferença entre os requisitos de um serviço residencial, que a gente chama de best effort, né? Que é o melhor que dá para entregar, versus um serviço empresarial, e não vou nem falar de missão crítica, que é pior ainda, mas um serviço empresarial que exige contratos, penalidades e métricas de qualidade, você só consegue fazer isso se você pensar isso desde o início do projeto, que eu acho que o Kuiper, ele pensou nisso justamente ao decidir que a nossa rede ela vai operar em cima da rede da AWS. Para quem não conhece a AWS, convido a conhecer. A gente tem aqui o Ronaldo, que é um especialista de AWS, que também trabalha para o Kuiper. A gente consegue entregar serviços em camada 2, em camada 3, com garantia, sem garantia, com contrato de 1 ano, de 5 anos, com prioridade de tipos de serviços diferentes, entrega direto na nuvem, ou direto numa rede privativa, ou na internet. Então, são diversos níveis de serviço e cada um tem o seu preço. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Né? Quando eu falo aqui de preços competitivos, a gente está falando cada um na sua vertical. Mas vai ser necessariamente serviço ou vocês vão só oferecer, por exemplo, conectividade e aceitando parceria com outros integradores que vão agregar os serviços ali? A gente vai oferecer, sim, ambos os modelos, né? Tanto no modelo de revenda, de representação, a gente vai poder oferecer métricas de qualidade para o cliente ou para o intermediário. Eu assisti a apresentação que foi feita durante a Satellite, quando foram lançados esses terminais que você colocou, e um deles me chamou a atenção, esse de Enterprise, que ele já tinha capacidade para fazer backhaul de torres 4G e 5G, né, de sites 4G e 5G. E você mesmo mencionou aqui que esse é um mercado prioritário para vocês. O que esse terminal tem que ele faz de diferente, que ele é mais apropriado para esse segmento? Primeiro que é um terminal bem maior, né? E a gente sabe que nesse mundo de antenas flat panel, phased array, né? Eletronicamente, isso é uma das coisas que eu falo que é mais próximo de mágica que eu conheço. Quando a gente entende como que aquela tecnologia de beamforming, né, que foi criada pelo 5G, que foi feita, na verdade, foi padronizada e foi amplamente universalizada em todos os nossos handsets e nas estações rádio base, o beamforming nada mais é do que você conseguir direcionar a força do sinal, né, da antena, o ganho da antena, a diretividade da antena, para onde você precisa, de uma forma eletrônica, né, sem você mexer nada mecanicamente. Então, quando você consegue colocar maior quantidade de elementos de radiofrequência numa antena, ou seja, quanto maior for o tamanho da antena, maior vai ser o ganho e a diretividade dela. Isso significa que eu consigo mandar muito mais capacidade, muito mais dados, com uma confiabilidade muito maior. E aí esse terminal, então, além desse tamanho maior, ele tem uma capacidade de processamento que permite que eu conecte, né, a própria saída dele não é para um roteador Wi-Fi
residencial, né? Você tem uma saída gigabit Ethernet para você conectar num roteador, num switch empresarial, né? Então, ele é, de fato, desenhado para ser colocado num ambiente empresarial, tanto de empresas de telecomunicações, como é o caso de um backhaul celular, como do enterprise, né? Onde você vai conseguir conectar as diversas unidades remotas aí das empresas. Pessoal, vamos abrir para o Cristóvão agora. Outros também, tá? Mas Cristóvão não me bota ninguém em saia justa aqui, pelo amor de Deus, hein? Então tá bom. Não vou perder o meu cliente por isso. O Reclame Aqui, aquele de que pode cair na nossa testa, aquilo que a gente fala do Reclame Aqui. Se você pegar hoje PC Magazine, CNET, qualquer órgão aí internacional na internet, não dá para adorar a pílula, que está lá bem claro. Aquela empresa que eu não posso falar admite que está perdendo uma base de 8% a 12%. Aquela outra empresa que eu não posso falar o nome está perdendo para aquela outra empresa que eu não posso falar o nome 15%. Está aqui. Basta quem tem internet que vai ver na hora. Ou seja, não dá mais para adorar a pílula. Então, a pergunta é a seguinte, é o que a Ju falou do negócio do estrangulamento. Se, por um lado, você vai ter que parar com as dores de várias pessoas, não é só dores da operadora do serviço, dores da operadora do satélite, em alguns casos, dores dos canais de venda que reclamam que não consegue vender, dores daquele outro canal de venda que não está tendo lucro, dores do instalador, ou seja, as dores estão em toda a cadeia de vendas. Se você vai estrangulando, jogando lixo por debaixo do tapete, até dizer, o culpado é o peão, que cobra R$2 para instalar uma Versátil. A minha pergunta é a seguinte, custo de pós-venda, em todos os meus estudos que eu faço, está aumentando, se quer melhorar sem dourar a pílula, que você não vai enganar a Juruna mais, você não vai enganar. Tá? Os canais de upload, cada vez piorando. Eu dou aula, ensino à distância, e meus alunos que fazem via broadband, internet, caem de vez em sempre. Eu falo, cadê você? Caiu, porque a minha franquia acabou. Então, a minha pergunta refere-se, como melhorar, é para a Ju e para o rapaz da Rio de Janeiro, como melhorar o pós-venda de verdade, mesmo que esteja, que fulano admite, is losing market, isso aí está toda na internet. Como que eu posso melhorar esse pós-venda? Diminuir as dores dos seus parceiros até o cliente, que é a última dor, que é o cliente final que paga a conta. Como parar de ter essa queda de base, ao mesmo tempo o custo megabit, mesmo aumentando a capacidade, você vai ter que doar mais. Como é que se resolve essa equação, hein? Para ter sustentabilidade financeira, porque ainda tem o legado. Mesmo que não tenha churning durante 5 anos, tu tem um problemão para resolver. Tá? Então, eu jogo assim, como melhorar para perder menos? Olha, Cristóvão, eu posso dizer o seguinte, a pré-venda é super importante, né? Ainda mais quando você tem venda... Calma, não cheguei lá, você está ansioso. A pré-venda é super importante, mas o pós-venda é reputação. E o Não, é reputação porque é o boca a boca, ainda mais em locais onde a gente atua. O foco no rural, o cliente rural, a referência dele é aquele ponto de venda ali, é o seu José, que é o líder da igreja da região, é a Dona Maria, que ajuda nas crianças, no transporte das crianças, e etc. Então, assim, sim, a gente tem um custo, o pós-venda, né, o atendimento do cliente, ele é importantíssimo, a gente tem que ter essa centricidade no cliente, é um dos nossos pilares, a qualidade de rede, qualidade de produto, qualidade de serviço, a gente vem explorando isso, e assim, a gente tem um trabalho que é feito nosso, assim como ele estava falando, Humberto, a gente tem reuniões periódicas e a gente, quando vê que chegou numa certa capacidade o BIM, a gente corta ali o negócio para quê? Para que os clientes que estão na base, que é o nosso legado, eles continuem tendo uma experiência satisfatória, porque é o que eu falei, o nosso negócio é no boca a boca. O meu marketing, ele não vai ser... Eu não consigo ir para a TV nacional e estar nas capitais, porque o meu cliente, eu chego no meu cliente com o micromarketing.
com o boca a boca, com o trabalho de formiguinha, com o trabalho de trade marketing, com o trabalho de um ponto de venda, com um PAP. Tudo está na internet, isso, já compilado pelas revistas, pelo pessoal pessoas neutras que levantam estas... não estou falando em mais desta empresa ou daquela, porque isso é antiético. Estou falando o seguinte, lá na internet, esse boca a boca existem as reclamações. Claro que sempre vai haver reclamações, mas tem que ter um mínimo aceitável. Não estou falando da sua empresa nem da dele, não. Não, existe, é natural que exista, porque assim, cada vez mais a gente usa a internet. Quem de nós, quando vai fazer uma viagem ou vai comprar alguma coisa, a gente checa a procedência e o fornecedor. E aí a nossa reputação é... E tem um outro ponto, se a gente pensar... Saiu um estudo agora da Zendesk que o brasileiro é um dos povos mais críticos em relação à Customer Experience. Verdade. E nós, brasileiros, nesse estudo que a Zendesk fez no CX Accelerator, ela fala que nós, brasileiros, empresas brasileiras, são benchmark em Customer Experience, dado essa criticidade e dado a dificuldade que a gente tem em atender um país com dimensões continentais e com a infra que a gente tem de estradas, rodovias e etc., para chegar e para atender. Então, assim, meu ponto é, a gente vem aumentando, sim, o custo do pós-venda, mas a gente continua querendo ter o quê? Um customer care humanizado, um customer care que contrate gente que gosta de gente e que use a tecnologia para compor o atendimento. E não que eu plugue lá uma internet, um IA da vida, que seja um robótico. Não, a gente tem que ter ainda... O brasileiro gosta desse contato. E a gente vai permanecer trabalhando dessa forma, seja no Customer Care com atendimento ao cliente, seja, se eu não conseguir resolver o meu problema ali, a minha rede, né, como o Humberto estava falando, a minha rede vai até a casa do cliente para conseguir resolver o problema dele lá. Então, eu trabalho antes e não deixar o BIM lotar para que a capacidade fique boa, eu tenha o boca a boca e depois eu consiga dar ao cliente um atendimento que ele merece. Não, eu admito a complexidade, até porque eu sou um cara de campo. Eu ando, todos os rios que você pensar aí, eu ando. Seja em São Gabriel da Cachoeira, eu presencial, né, que eu ouvi falar. Tabatinga, onde você fala isso, já levei. Você passa lá Chique é Bahia. Na Bahia. É mole, aí é mole. Chique é terrestre. É São Gabriel da Cachoeira para pior. Tá? Então, eu sei dessa dificuldade, mas eu quero que a gente saia vamos dizer, do que nós pensamos que somos para como nós somos vistos nas mídias sociais. Eu me coloco junto com você. E esse é o meu trabalho, é pensar como minimizador do cliente e fazer com que ele tenha a melhor experiência. Porque assim, eu preciso também ter a questão da experiência vem de dentro para fora, né? Então, assim, eu também tenho que ter qual é a melhor experiência para o meu técnico. O cara vai entregar uma antena que ele corre no rio cheio de jacaré. Tem um vídeo desses. E aí você tem a cadeia como um todo que você tem que remunerar. Então, esse cara também tem que estar trabalhando feliz, porque gente feliz... Mas a gente está trabalhando... Não, eu estou falando, o trabalho que a Viasat vem desenvolvendo hoje é muito mais no sentido, assim, a gente tem toda uma questão de remuneração que eu remunere a cadeia inteira de uma forma correta para que as pessoas trabalhem felizes e entreguem o melhor delas. E eu acho que, sem dúvida, gente feliz não enche o saco, então gente feliz trabalha bem. E o nosso objetivo é centricidade no cliente, qualidade de produto, qualidade de rede, para que a gente tenha um serviço de primeira categoria. Até porque a gente vem de um passado onde o satélite era muito mal visto no mercado de telecom. As pessoas falavam assim, chuva, nuvem, tudo era motivo para... esse negócio não funciona. Eu, quando vim trabalhar na Viasat, a primeira coisa que me falaram é você matar maluco, você vai trabalhar com um negócio de satélite. Já é complicado mexer com banda larga, plano controle, plano pós, não sei o que. Você vai agora depender do tempo, entendeu? A gente tem. E vamos juntos, a gente está aqui para trabalhar junto. Exatamente. E o setor aqui está todo reunido para quê? Com um objetivo em comum, a gente atender melhor e ir em frente. Eu conto com você, hein, professor? Vamos melhorar junto. Mais uma pergunta da plateia, por gentileza. Boa tarde, André Bittencourt, aqui da TIM. Pergunta para o Bruno. Como é que você enxerga essa abordagem de multiórbita, que a gente está vendo que boa parte do mercado está interessado, mas que me parece que, na sua proposta, vocês estão vindo com outro tipo de abordagem, com SLAs, com outros tipos de serviços que podem agregar e que não necessariamente vão de encontro a essa possibilidade. O conceito de multi-órbita ele é bastante abrangente e ele vai variar de acordo... Está funcionando? Tá. Sim.
de acordo com os ativos de cada empresa, né? Então, para aquelas que têm satélites geoestacionários, elas vão colocar satélites geoestacionários no seu conceito de multi-órbita. O próprio Kuiper é multi-órbita, né? Nós trabalhamos em 590 quilômetros, 610, 630 quilômetros. Então, só aí já são 3 órbitas. Pegadinha. Então, nós já estamos nativamente no conceito de multi-órbita também, mas eu acredito que, sim, existe espaço para esse tipo de solução. Eu acho que tem muito cliente que vai se sentir mais confortável, vai ser um atendimento mais adequado. Você dá, olha, isso aqui é mais para alta capacidade, isso aqui é mais para alta disponibilidade, isso aqui é para missão crítica. Então, eu acho que tem espaço, sim, para esse tipo de... Mais perguntas da plateia? Não temos mais perguntas da plateia? Olha só, então nós vamos terminar só com 20 minutos de atraso. Tudo bem, tá ótimo. Gente, eu agradeço imensamente. Esse painel foi riquíssimo, foi muito desafiador, na verdade, né? Porque a gente está falando de uma coisa que está num processo de transformação intensa aqui, mas Humberto, Juliana, Bruno, Eloy, obrigado pela participação. Peço uma salva de palmas para eles. E amanhã a gente retoma com muito mais, às 9 horas em ponto aqui. Conto com a presença de todos vocês. Muito obrigado. Lembrando que a gente vai ter um sorteio no final do evento. Tem um QR Code que fica do lado de fora da sala. Vocês se inscrevem lá que vocês vão ganhar... vão concorrer a um brinde aí que está sendo providenciado. Eu não sei exatamente o quê. Não vou dizer. Me falaram aqui que era um terminal, mas daquele que não pode ser pronunciado. Não é, tá? Obrigado, gente.